Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. O caso de hoje é de Laura Jaylene Bible, nasceu em 18 de abril de 1983, filha de Roy e Lauren Bible. Ashley Renata Freeman nasceu em 29 de setembro de 1983. A história de duas garotas aqui. Os pais da Ashley chamavam Danny e Kate Freeman. Vou me referir como os Freemans, ok? Eles moravam em Welch, em Oklahoma, uma cidade minúscula de apenas 624 habitantes em 2021. A Ashley e a Laura eram amigas desde a infância. Elas foram descritas pela mãe da Laura que elas eram tão próximas e se conheciam tão bem que podiam terminar as frases uma da outra. E foi por isso que em 29 de dezembro a Ashley tinha acabado de completar 16 anos. Ela primeiro foi lá comer uma pizza com o namorado dela, o Jeremy. A mãe dela e a Laura estavam com elas também. A Ashley convidou a Laura para ir à casa dela e elas continuavam celebrando o aniversário. E a convidou para dormir na casa dela. Então a Laura telefonou para a casa e o pai atendeu e ela perguntou ao seu pai se ela poderia passar a noite na casa da amiga dela e ele concordou. Mas ele disse a ela para ir para casa antes do meio-dia do dia seguinte e ela prometeu que estaria em casa, como ela falou. Mas jamais eles poderiam ter imaginado que ela nunca mais voltaria para casa. Os bombeiros foram chamados às 5h30 da manhã. A família da Laura foi até a casa da Ashley e dentro de 5 minutos, depois de vasculhar o que restava na casa, os pais da Laura encontraram os restos carbonizados de Danny Freeman, o pai da Ashley. Como é que os bombeiros entram na casa, reviram a casa e não vê o corpo do homem, gente? Quem achou foi outra pessoa? A mãe da Laura disse em uma entrevista que o Danny não tinha os dentes superiores. Até o topo da cabeça dele havia desaparecido totalmente, como se tivesse levado um ferimento no rosto com uma arma. E após uma pesquisa mais intensa, os investigadores concluíram que foi exatamente isso que aconteceu com o Danny, assim como aconteceu com a esposa dele, Cat. A teoria deles, né, que o Danny tinha tirado a vida da esposa dele e fugido com a filha e com a amiga dela, acabou sendo descartada. Mas isso deixou apenas mais e mais perguntas. Os pais da Laura encontraram a bolsa da Laura com cerca de $200, mas nenhuma das meninas foram vistas depois daquele dia. A polícia também criou uma outra teoria dizendo que as jovens talvez fizeram parte de uma trama de fuga e elas resolveram fugir, que ninguém acreditou nisso. Então os investigadores surgiram com outra teoria. Não era segredo que a Dani e a filha dela, Ashley, tivessem um relacionamento difícil. Elas não se davam. Não é porque a Ashley e a Laura eram amigas de longa data, talvez a Laura e a Ashley arquitetaram um plano para tirar a vida dos pais da Ashley e elas fugiram juntas. Começaram a pensar que foi isso. Mas a família da Laura ficou furiosa quando ouviu essa teoria. Se as duas tivessem planejado tirar a vida dos pais da Ashley e fugirem, então por que elas não pegaram o dinheiro que estava na bolsa? Por que o carro da Lauren foi deixado na garagem naquela noite? Por que elas não teriam fugido com o próprio carro? Isso não fazia muito sentido. Quanto mais tempo as meninas desaparecidas, quanto mais tempo passava com as meninas desaparecidas, nada, nenhuma informação chegou. Haviam se passado anos e anos. E os investigadores mudaram de tom. Eles admitiram que não acreditavam que duas meninas de 16 anos conseguiriam ficar fugindo da lei por tanto tempo, sozinhas. Então novas teorias começaram a surgir. Alguns meses antes do incêndio, na noite de 30 de dezembro de 1999, o irmão da Ashley, o Shane, ele foi baleado por policiais enquanto ele tentava roubar um trator e uma arma com a arma do vizinho. E os pais dele entrou na justiça contra o departamento da polícia, acusando que eles usaram força excessiva contra o filho deles, tirando a vida do rapaz. E havia uma investigação sobre o tiroteio e as ações policiais daquele dia. E as pessoas começaram a dizer que o relacionamento da família da Ashley com a polícia não era boa, porque os pais da Ashley culpavam a polícia pelo ocorrido com o filho do casal. E eles diziam que o departamento de polícia deveria ser responsabilizado pelo falecimento do Shane.
E ele relatou aos amigos e familiares que os policiais tentaram intimidá-los várias vezes. Então as pessoas começaram a dizer que a polícia estava por trás disso. Os rumores ficaram tão ruins que o departamento fez até teste de polígrafo com os policiais e foi concluído que ninguém no departamento estava envolvido no ocorrido com os Freemans e nem com o desaparecimento das duas garotas. O irmão do Danny contou que Danny disse para ele antes de tudo ocorrer: se alguma coisa acontecer comigo, suspeite do departamento de polícia. E eis que um homem chamado Jeremy Jones admitiu que foi ele. Diz que fui eu que fiz tudo isso, mas ele acabou retirando a sua confissão. Ele alegou que havia admitido ser o autor de tudo aquilo só para conseguir uma comida melhor, uns privilégios, um telefone na prisão, mas que de verdade ele não sabia de nada o que havia acontecido com aquelas duas jovens. E eis que em 2018 um homem chamado Ronnie Dean Busick foi preso e acusado de ter tirado a vida de 4 pessoas. Os Freemans e a Laura estavam na casa e a polícia também concluiu que Dave Pennington já havia falecido 18 anos antes e ele também era um dos autores do ocorrido. E aí a polícia colocou mais um, Warren Philip Welsh, que também faleceu já em 2007. Segundo a polícia, esses homens eram os 3 autores do ocorrido com as meninas. Em 2010, a família da Ashley pediu na justiça para a Ashley ser declarada como falecida. No relatório da promotoria constava que esses 3 homens abduziram as meninas, as violaram e tiraram a vida das mesmas. Eles foram à casa dos Freemans naquela noite para vender substâncias ilícitas ao pai dela ou à mãe e para cobrar um valor de uma dívida que os Freemans tinham com eles. Mas aí, segundo eles falam, tudo saiu errado. Eles eliminaram os Freemans e a Laura, infelizmente, estava no local na hora errada e acabou sendo uma vítima também, bem como a Ashley. De acordo com Ronnie Warren Welsh, o único que foi preso, ele disse que eles tiraram a vida do casal e o David ateou o fogo na casa para encobrir a cena do crime. E então os 3 homens abduziram as meninas de 16 anos, as levaram para um trailer onde foram mantidas durante vários dias. E durante aqueles dias, atrocidades contra elas foram praticadas. Eu não vou aqui descrever, mas vocês podem imaginar. O único sobrevivente confirmou, os outros 2 não estão mais vivos. A namorada do Welsh disse que ele decorou o trailer que eles moravam com os posts das meninas. Ela não entendia o porquê. A polícia oferecia uma recompensa para quem encontrasse ou desse ideia do paradeiro das meninas. Ela disse à polícia, meses depois, que ouviu uma conversa dos 3 homens sobre o que eles tinham feito e disseram que era porque os Freeman deviam dinheiro para eles e que o Welsh tinha uma mala contendo fotos polaroides das meninas. Mas a namorada jogou as fotos no porta-malas de um carro abandonado no trailer e então ela fugiu para a casa de um amigo. Quando o Welsh saiu da prisão, ele ligou para a namorada exigindo sobre aonde estavam as fotos polaroides com as meninas. Ele disse a ela que sabia que ela tinha visto as fotos e que nunca ela contasse para ninguém o que ela viu ou ela acabaria num poço como as 2 garotas. Mas ela perdeu as fotos. Meses depois também, a namorada do Pennington disse aos investigadores que ele admitiu que ele tirou a vida da família e que o Welsh era seu conspirador. Que vergonha essa mulherada, sabendo de tudo isso e não levou nada disso para a polícia. 2 deles já foram daqui para o inferno, passaram um dia na prisão por causa disso. Culpo também essas pessoas. Elas não estavam lá, não. Você vê uma foto, uma mala cheia de fita polaroid, fazendo aquelas coisas horrorosas com criança, você não fala nada? Você não leva para a polícia? Você joga a mala fora? A outro namorado confessa o que fez e ela continua namorando o cara, não vai na polícia contar? Só contou agora, né, que tudo veio à tona. Ela disse que ele falou que se ela fosse a polícia, ele acabaria com a vida dela.
Outra testemunha revelou que o Welsh e o Pennington também tentou mostrar a ele as fotos anos depois do crime e colocando as fotos no rosto da pessoa e que eles mostravam orgulhosos as imagens. Que absurdo. Várias outras testemunhas se apresentaram, algumas até em 2017, alegando ter visto as fotografias e ouvido os suspeitos se gabarem do que fizeram. Gente, que mundo é esse? Que a moral desse povo, a mola é quebrada, que ninguém vê um caso bárbaro e não leva para a polícia. Em 14 de junho de 2019, a promotoria ofereceu ao Ronnie Busick imunidade e recompensa em dinheiro em troca para informações sobre os paradeiros das meninas. E ele disse que não sabia. Nas tais fotos que todos viram, disseram que eram terríveis, fotos das meninas amarradas, amordaçadas, deitada na cama com o Warren Welsh posando ao lado dela. E um investigador particular encontrou algumas fotos e entregou à polícia. E foi desta forma que chegaram ao nome dos 3 envolvidos, porque um detetive particular encontrou alguma das fotos. O Ronnie disse que os corpos das meninas foram jogados em uma mina abandonada. Os investigadores e voluntários tentaram por semanas achar os corpos, mas o corpo delas nunca acabou sendo recuperado. O Ronnie declarou-se culpado por ter tirado a vida dos Freeman e por incendiar sua casa e pelo ocorrido com as meninas. Todos esperavam a pena capital, mas em 2020 o Ronnie foi condenado a 15 anos de prisão e 5 anos de liberdade condicional por todas as suas acusações. Ele tinha 66 anos na época da sua prisão. A mãe da Lauria disse em uma entrevista para o Washington Post, onde ela falou sobre quando um ente querido perde a vida, há um local para visitar e há de certa forma algum consolo com isso. Mas ela não foi capaz de encontrar o mesmo fechamento, pois ela nunca pôde colocar coroa de flores para a filha. Ela disse que para ela importa apenas saber aonde a filha dela está. Disse, eu preciso trazer minha filha de volta para casa. Gente, eu acho isso um absurdo. Esses homens poderiam estar vivos, talvez, e cumprindo uma pena. Não cumpriram um dia, todos já de idade. Vocês viram tanto de gente que eles viram as fotos, eles souberam, outros ouviram a confissão. Ninguém nunca levou isso à polícia? Mas, gente, o que é isso? Que mundo é esse que nós vivemos? Aí está esse infeliz aí, agora, com 66 anos, para cumprir 15 anos de prisão. Mas, como eu digo, sempre existe um lugar especial no inferno para esses 3, né? Mas é esse o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês acharam essa pena de 15 anos. Eu não entendi por que o juiz deu só uma pena de 15 anos, peninha pequena. O cara ainda pode viver até os 90, né? Vai saber, 100, nunca se sabe. Eu gostaria de saber. O que vocês pensam dessas pessoas? Se você soubesse de um crime que ocorreu, mesmo a pessoa dizendo, se você for na polícia, eu venho e acabo com você. Você se calaria para sempre? Ou você iria na polícia? Eu iria. Não tem problema nenhum. A pessoa dizendo para mim, não, eu vou acabar com você, eu sei onde você mora, eu sei onde é a família. Eu denunciaria da mesma forma, porque essa seria até mais uma garantia que essa pessoa não estivesse aí praticando esses atos com os outros e eu correndo risco de vida, né? Então, pelo menos, correndo risco. E dessa forma, eu estaria até, vamos dizer, segura, melhor segura eles na prisão do que soltos, não é? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês fariam num caso como esse. Eu vejo vocês em breve. Até mais, pessoal.